Desde a semana passada que estão saindo notícias de que os Bolsonaro distribuíram um remédio proibido pela Anvisa durante a pandemia, né? Chamado não foi a ivermectina nem a cloroquina, que a gente já sabe, foi um terceiro remédio, a proxalumida, né? Que eles estavam distribuindo. Então, semana passada já tinha saído no Estadão uma matéria proxalutamida. Proxalutamida é o nome do remédio que eles estavam distribuindo na pandemia. Né? É o tipo de coisa que a gente se pergunta assim: que vantagem Maria leva? Por que os Bolsonaro estavam tão interessados em distribuir remédio? Não é esquisito? Né? Eu fiquei muito frustrada em relação à CPI da Covid, porque não chegou nisso, né? Não chegou em quem ganhou dinheiro com a cloroquina, com a ivermectina e agora com esse remédio proxalutamida. Queremos saber quem foi que lucrou com isso, se os Bolsonaro fizeram todo esse movimento de graça. Então, na semana passada, já tinha saído isso aqui, ó. Coloca a matéria aí, por favor, Gui. 700 mil mortos. Bolsonaro mandou distribuir remédio proibido na pandemia da Covid. Ex-presidente, ao lado de Mauro Cid e Eduardo Pazuello, comandou distribuição de medicamentos sem autorização e ainda em fase de testes, né? Então, tinha saído essa matéria aqui, ó. Deixa eu contar para vocês. Durante a pandemia de Covid, que resultou na morte de 700 mil pessoas, o então presidente Jair Bolsonaro mandou distribuir a aliados, quer dizer, ele pegou um lote desse remédio e mandou distribuir a pessoas conhecidas esse remédio que é usado supostamente, tá, contra o câncer. De acordo com dados extraídos pela Polícia Federal do telefone celular de Mauro Cid, usado em 2021 e obtidos pelo Estadão, Bolsonaro deu ordens ao tenente-coronel para que conseguisse uma carga do medicamento proxalutamida, um antiandrogênio não esteroidal sem registro da Anvisa e que até hoje ainda passa por fases de teste. A ordem veio após conselhos de Pazuello, que na época já não era mais ministro da Saúde, mas ainda aconselhava Bolsonaro sobre a Covid-19. Uma mensagem extraída pela PF mostra um texto enviado por Pazuello a Cid em 8 de abril de 2021, em que sugeria que Bolsonaro falasse sobre o medicamento proibido em live para seus seguidores. A mensagem deveria ser encaminhada para o ex-presidente. Fala, presidente, acho que o senhor podia falar hoje na live sobre a proxalutamida. O senhor abriria o assunto com uma fala preparada e depois o Hélio entraria com as questões técnicas científicas. Tem muito político tentando aparecer, já estão tentando puxar o protagonismo para eles. O ex-ministro ainda sugeriu que o Bolsonaro disseminasse falsas informações de que um medicamento teria sido usado na crise de oxigênio de Manaus e teria dado resultados positivos. Na live, Bolsonaro chegou a falar sobre o medicamento ao lado de um integrante do Ministério da Saúde. O ex-presidente diz que depois de contrair o vírus, é preciso tomar um medicamento e pede que o funcionário fale sobre a proxalutamida. Depois de contrair o vírus, tem que buscar medicamento. O que você teria a falar sobre a proxalutamida? Disse Bolsonaro na live. No dia seguinte, Cid conversa com Pazuello pedindo o contato de uma pessoa. Ambos também conversam e, após o telefone, o tenente e o ex-ministro falam, né? E aí, Pazuello fala para ele, e aí? Cid respondeu, em 10 minutos vai estar comigo, general, o pacote. Pazuello, quando você puder falar com calma, me ligue para que a gente possa fazer um protocolo para o uso dessa medicação, tá bom? Vou te passar os contatos, etc., para poder coordenar, por favor, estou te esperando. Tá. Isso aí, para mim, é lobby. Lobby da indústria farmacêutica, do fabricante. Alguém ganhou muito dinheiro com esse proxalutamida. Né? Eu quero que vejam se é verdade, quem foi que produziu, quem foi que ganhou dinheiro com isso, gente. Fato é que hoje o Estadão votou a carga e disse que Eduardo Bolsonaro articulou para que esse remédio, mesmo proibido, fosse distribuído em hospitais do Rio de Janeiro.
Muito estranho, né? Não, gente, é muito estranho. Deixa eu dizer aqui, ó, para vocês. Eduardo Bolsonaro articulou o uso de remédios sem aval da Anvisa em hospitais do Rio. Olha o que ele fala, gente. Mensagem da quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, na época em que era ajudante de ordens, mostram que o deputado Eduardo Bolsonaro organizou a distribuição de um medicamento sem autorização da Anvisa, proxalutamida. Eles chamavam na maior intimidade a proxa, era proxa para lá, proxa para cá, para uso em hospitais do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Procurado, o deputado não respondeu aos contatos, né? E aí o jornal fala, né, que foi descoberto que o Bolsonaro tinha articulado, distribuído, adoidado esse remédio entre o seu círculo de conhecidos, né? E agora está a revelação de que Eduardo Bolsonaro também articulou a distribuição de um remédio sem aval da Anvisa em hospitais. É uma coisa realmente, né, impressionante. Novas mensagens no celular do tenente-coronel, obtidas com exclusividade pelo Estadão, mostram que o filho do ex-presidente também se envolveu na distribuição da proxalutamida. Em 15 de março de 2021, Eduardo envia uma mensagem de texto a Mauro Cid recomendando um deputado a importação de 1 milhão de comprimidos para a realização de um estudo em escala nacional com o apoio do próprio Jair Bolsonaro. Eduardo cita que a equipe do Hospital Samel de Manaus estava participando da iniciativa. 2 pontos bem objetivamente sobre a proxalutamida. Pela Anvisa, seria preciso concluir a fase 3 dos Estados Unidos, para que daí o Brasil aproveitasse os dados de lá aqui. Com isso, nós teríamos no Brasil a distribuição da proxalutamida lá para agosto, setembro. Entenda, não é maldade, a Anvisa foi até gente boa. Sugestão, fazer estudo nacional com apoio do presidente da República, em nome da ciência, junto com a Fiocruz, importando cerca de 1 milhão de pílulas, o que daria para cuidar de cerca de 20 a 25% dos pacientes hospitalizados. Pelo que entendi, não seria politicamente apropriado importar através do laboratório do Exército. Passe isso ao Jair Bolsonaro. A equipe da Samel vai hoje para São Paulo e retorna essa semana para Brasília, porque sexta-feira eles têm reunião na Anvisa, né? E aí, nesse mesmo dia, Eduardo Bolsonaro enviou um áudio a Mauro Cid dizendo ter organizado com a equipe do hospital e com o militar o uso da proxalutamida no Estado. Ele não diz quem seria esse militar que já teria dado o aval para a experiência, mas na época o superintendente do Ministério da Saúde no Rio era o coronel da reserva Jorge de Velho. Na época que o Bolsonaro que o Bolsonaro era presidente, ele entupiu os órgãos de saúde de gente da reserva, né? Então estava lá cheio de gente fardada, pronta a cumprir ordens dessa galera anticientífica que ficava receitando remédio até para ema, minha gente. A sequência dos diálogos não mostra se os remédios foram efetivamente distribuídos no Rio, né? Então eles estavam aí de lobistas, não só da ivermectina e da cloroquina, como dessa tal proxalutamida. A minha pergunta é: que vantagem Maria leva? Não acredito que os Bolsonaro estavam fazendo esse lobby em favor de um medicamento sem ganhar nada. De graça, eles estavam fazendo lobby em defesa de medicamento, sendo que esse pessoal não faz nada de graça. O lobby das armas, por exemplo, que eles fazem porque recebem doações de gente que produz arma ou ligado à indústria da arma, né? Então, assim, o deus do bolsonarismo é o dinheiro. A ciência não é. A ciência é que não é. Então, eles estavam lá com algum interesse nessa proxalutamida. Não era para fazer os pacientes da Covid melhorarem, pararem de tossir, até porque o pai do Eduardo ficava lá imitando as pessoas com falta de ar, né? Eu acho que tem muita coisa ainda por vir para mim, ó. Estão puxando ainda o fio da meada dessa ligação dos Bolsonaro com os remédios. Falta ver também que vantagem ele levou na distribuição da cloroquina e da ivermectina. De graça, eu tenho certeza que eles não agiram.